Boa tarde. Esse é um espaço que se reservou no Congresso um momento para que alunos de pós-graduação pudessem apresentar seus projetos de pesquisa e para que pudessem debater seus projetos de pesquisa com os professores das instituições envolvidas no Congresso. Então a ideia era de que os alunos da pós-graduação, mestrado, doutorado, viessem expor seus trabalhos rapidamente, no prazo máximo de 5 minutos, e então depois os professores que estão aqui, os professores que estão também presentes assistindo, pudessem colaborar com os alunos para aperfeiçoar a sua pesquisa, para direcionar a sua pesquisa, para oferecer uma orientação a esses alunos da pós-graduação também. Eu queria chamar, a gente vai chamar os alunos aqui de 3 em 3 para ser um pouco mais agilizado. Vou chamar alguma vítima que já queira vir primeiro. Ricardo, Thaís, Rogéria. O Ricardo começa. Bom, então meu boa tarde a todos. Como já foi dito e repetido, e eu reitero, meu nome é Ricardo, sou advogado aqui em Curitiba, sou doutorando na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Luiz Guilherme Marinoni, e fui convidado então para apresentar brevemente o meu projeto. Antes disso, eu queria salientar que para mim é uma satisfação especial participar de um evento feito em homenagem ao professor Alcides Munhoz, porque foi o professor Alcides Munhoz um dos grandes incentivadores da minha carreira acadêmica, foi meu professor e orientador no curso de mestrado e era meu orientador no doutorado até o falecimento. Então, é uma grande honra, uma grande satisfação para mim poder aqui, ainda que humildemente, muito humildemente, homenageá-lo. Indo ao que interessa, que é o meu projeto, eu estou tratando sobre ampliação de limites e objetivo da coisa julgada. Essa questão ela vem posta no Código de Processo Civil, no artigo 503. Explicando muito rapidamente, nós podemos dizer que existe uma ruptura, uma verdadeira ruptura com o sistema que prevalecia no Código de Processo Civil de 73, porque todos nós sabíamos que a luz do Código de 73 só fazia a coisa julgada, só então somente era objeto da coisa julgada a questão principal que era posta no dispositivo da decisão. No novo Código nós temos uma mudança bastante clara e nítida, acentuando que também as questões prejudiciais podem ser objeto, podem ser atingidas pela coisa julgada, desde que haja prévio contraditório, desde que não haja restrição probatória e desde que o juiz tenha competência para dirimir a questão prejudicial. Logo, nós temos aqui uma alteração que diz a respeito de limites objetivos que vai ao encontro, não contrariamente, mas ao encontro daquilo que a doutrina muito já postulava, que era ampliar essa limitação objetiva da coisa julgada, permitindo assim maior segurança jurídica e maior estabilidade. Para nós não ficarmos muito em abstrato, vou trazer um exemplo concreto, que era aquele que nós sempre invocávamos em sala de aula. No Código de Processo Civil de 73, caso fosse discutida só então somente a questão atinente aos alimentos, se o juiz condenasse ao pagamento de alimentos, a questão referente à paternidade poderia ser discutida em outra demanda. E só não seria discutida em outra demanda se houvesse sido suscitada essa questão em ação declaratória incidental. Notem que no novo Código de Processo Civil, na minha opinião, sequer existe interesse para a deflagração de ação declaratória incidental. Eis que, se a questão prejudicial for debatida e decidida pelo juiz, ela também fará coisa julgada. Logo, no exemplo clássico da paternidade, ainda que se postule tão somente os alimentos, como a paternidade é questão prejudicial em relação aos alimentos, também a questão relacionada à paternidade fica coberta pela coisa julgada. Poderíamos
não me parece conveniente aqui fazer distinções que desde Menestrina, o grande teórico italiano, sobre as questões prejudiciais, que desde Menestrina se faz sobre prejudicialidade técnica ou prejudicialidade lógica. O que interessa, e é isso que eu postulo na minha tese, o que interessa é defender que se essa questão prejudicial, tenha ela o contorno que tiver sido debatida numa demanda em que o juiz é competente, tendo ocorrido contraditório, sem que houvesse restrição probatória, sem que houvesse qualquer restrição probatória, essa questão vai ser atingida também pela coisa julgada. Logo, nós podemos dizer que a primeira consequência, a inexistência, a falta de interesse processual na deflagração de ação declaratória incidental, não existe mais, e, ademais disso, um redimensionamento do próprio mérito. Deixa de haver uma definição exclusivamente pela parte. Por quê? Porque a parte delimita os fatos e o pedido. E o juiz não se intromete, o juiz não se imiscui nessa baliza fática e na baliza da pretensão. Mas ainda que o pedido tenha ficado restrito, por exemplo, a uma condenação ao pagamento, pode fazer coisa julgada e terá sido decidida a questão atinente à validade do contrato, para pegarmos um outro exemplo. Então, muito praticamente, e encerrando aqui a minha exposição, o novo Código ele traz uma nova diretriz, é utilíssimo para nós e, a meu ver, é um dos pontos fundamentais do novo Código de Processo Civil, essa ampliação de limite objetivo. Para nós termos uma ideia prática, reitero os meus dois exemplos. Uma eventual ação de alimentos fica também coberto pelo manto da coisa julgada, pela autoridade da coisa julgada, a questão prejudicial concernente à paternidade. Numa ação que se discuta o inadimplemento de um contrato, se disse que houve inadimplemento e foi discutida a validade do contrato, também sobre a validade do contrato recai a coisa julgada, por força da ampliação de limites objetivos. Então, muito sucintamente, essa ponderação que eu tenho a fazer. Agradeço aqui muitíssimo a todos a oportunidade. Quero dizer que estou diante aqui de amigos diretos, né, de processualistas da mais elevada categoria, e me sinto muito feliz e honrado com esse convite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria anunciar também a presença aqui na mesa do professor Daniel Mitidiero, que chegou aqui para brilhantar os trabalhos e, sem dúvida, para apimentar a discussão com vocês. Eu, antes de passar a palavra para os professores, tenho uma dúvida, na verdade, Ricardo. A tua pesquisa envolve esse conceito de questão prejudicial. Mas você toma esse conceito de questão prejudicial do Código na concepção clássica de questão prejudicial, ou qualquer questão discutida no processo, ainda que não fosse colocada como questão prejudicial em termos técnicos, na visão clássica de questão prejudicial, desde que discutida no processo também sofreria os efeitos da coisa julgada? Bom, eu defendo, talvez ousadamente, que nós teremos que romper, por isso que eu não dou tanta ênfase nessa distinção entre preclusão lógica e preclusão técnica posta por Menestrina, que todos os outros autores seguiram na esteira dele, José Carlos Barbosa Moreira, Teresa Alvim, porque eu entendo, professor Sérgio, que tratando-se de uma questão que tenha sido discutida no processo, não faria sentido que ela, tendo sido debatida e discutida, que ela não fosse coberta pela coisa julgada. Então, nesse sentido, eu defendo uma concepção ampla de atingimento da coisa julgada por questões que tenham sido suscitadas no processo. Me parece que isso está em conformidade com a segurança jurídica que se postula com o processo civil, isso está em conformidade também com o princípio de uma efetividade de processo, uma perspectiva panprocessual. Quer dizer, para que levar para um outro processo, para uma outra demanda, uma questão que já foi debatida entre as partes no âmbito de um processo que já foi decidida por um juiz competente e sem que houvesse limitação à cognição do juiz. Então, me parece que é possível fazer essa extensão e, portanto, atingir por coisa julgada questões que sejam decididas no curso do processo. Até considerando a iminência da minha defesa, eu gostaria de subsídios em sentido favorável e contrário a essa perspectiva. Lembrando que isso aqui é praticamente uma pré-banca para mim, à medida que o meu orientador está sentado na primeira fileira e todos os arguidores dividem a mesa comigo. Peço aos amigos do auditório que gravem essas perguntas, porque elas serão reiteradas em breve para mim.
Então, deixa eu fazer mais 2 perguntas. A primeira é a seguinte: se não houver discussão do processo, se não houver admissão sobre a questão, você acha que mesmo assim vai haver coisa julgada? E também, se, por exemplo, há discussão, mas não há decisão, porque, por exemplo, o magistrado ficou em uma outra questão anterior, alguma coisa assim. Pois é, aí talvez seja uma perspectiva um pouco conservadora dentro dessa amplitude que eu pretendo consagrar, limite objetivo, mas eu entendo que deve haver sim em nome da colaboração, o princípio da colaboração processual, notadamente inscrito no artigo 6º do Código de Processo Civil, me parece que o juiz deva delimitar essa questão. Se ela foi discutida entre as partes, isso deve ser destacado pelo juiz, no sentido que alerte as partes, esclareça as partes sobre a possibilidade de que o que for discutido no processo faça coisa julgada. Então, na minha opinião, tem que ter sido objeto de debate. Não pode não ter sido debatido. O que me leva para um outro ponto, e esse talvez um dos mais tormentosos da tese pelos quais eu passei. Será que seria possível nós negarmos a ampliação de limite objetivo da coisa julgada na hipótese de revelia? Eu sei que o Código nega isso, mas até que ponto poderia fazer isso? Enfim, essa é uma questão em aberto. Eu não saberia me pronunciar com convicção a respeito da revelia. Agora, eu diria que, em relação a todas as outras questões, se houve debate, se houve discussão, elas são cobertas assim pela coisa julgada. Agora, se o juiz não decidiu expressamente, eu acho que, em nome da mesma segurança jurídica, eu não poderia considerá-los cobertos pela coisa julgada, porque eu deixaria as partes numa brutal insegurança. Essa proposta de diálogo, de alguma maneira, ela é encampada pelo professor Antônio, no livro dele sobre preclusões dinâmicas e coisa julgada, Antônio do Passo Cabral. Mas me parece que isso deixa uma margem de insegurança muito grande às partes, porque se não houve decisão expressa, num outro processo eu vou discutir se aquilo foi ou não foi coberto pela coisa julgada. E não me parece que essa seja uma posição adequada para a segurança jurídica. Então, na minha opinião, eu defendo, em nome da colaboração processual, que deve sim ser prevista, deve ter sido objeto sim de discussão específica, e o juiz deveria, em nome do dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, que são os desdobramentos da colaboração processual, em nome desses subdeveres, ele deveria se alertar as partes quanto à possibilidade de que faça coisa julgada o que for decidido. Mas eu queria ouvir o professor sobre esse ponto. Na banca. Não, eu acho que é bem coerente com a ideia que você está defendendo todas essas conclusões que você pondera. Eu apenas, talvez, teria outra conclusão em relação ao problema da admissão. Eu acho que a admissão, na verdade, não implica um problema em que o sujeito não tenha advertência prévia a respeito dessa questão. Eu acho que até em função da própria finalidade dessa ampliação da coisa julgada, talvez pudesse defender uma outra coisa. Também iria referir, porque é lógico que o Código disse que não, mas veja, foi franqueada a parte por oportunidade de manifestação. Ela não se manifestou. Ela poderia, inclusive, para se furtar os efeitos da revelia, estou citando de cabeça, fazer o que preconiza o artigo 348, se não me engano, que é requerer produção de provas. E com isso, apesar da contumácia, não se caracterizaria a revelia. Mesmo assim, ela não se manifesta. Eu pergunto até que ponto essa previsão do Código ela não quase caracterizaria uma inconstitucionalidade, porque ela retira do âmbito da segurança jurídica pura e simplesmente porque ela não respondeu. Agora, enfim, também a letra da lei, né? É uma questão mais aí de problema de política legislativa do que propriamente de... Não sei, acho que não. O que me preocuparia também, uma questão que eu acho que você devia explorar bastante, é o problema da eficácia preclusiva da coisa julgada sobre essa questão incidental. Por exemplo, o sujeito se defende alegando matéria X, a defesa X. Saber se ele poderia, no outro processo, se defender alegando matéria Y, que não foi alegada no primeiro processo, alegando um outro termo. Sobre coisas julgadas, assim, uma das premissas do meu trabalho é uma ampliação do conceito de mérito para incluir não só o pedido, mas também a causa de pedido. Isso faz com que, se houver alteração da causa de pedido, eu teria, pelos elementos, partes, causa de pedido e pedido, eu teria uma outra demanda. Então, em tese,
uma questão jurídica que integra uma causa de pedir diferença, ela não seria coberta, na minha opinião, pela coisa julgada. Agora, haveria sim cobertura da coisa julgada de todas as alegações componentes daquela específica causa de pedir. Para dar um exemplo, para que isso fique talvez menos árido, né, para todos nós, suponhamos que haja uma demanda em que se alegue em que se postule o despejo por força de inadimplemento do pagamento de aluguéis. Ora, se eu disse que o meu inquilino não adimpliu os aluguéis de janeiro, fevereiro e março, e ele comprovou o pagamento desses aluguéis, eu não posso depois, dentro daquilo que eu postulo, propor uma outra demanda argumentando que ele não pagou dezembro, novembro e outubro. Porque, afinal de contas, essas alegações integram a causa de pedir que eu já apresentei no primeiro processo. Por outro lado, eu poderia, sim, alterar a causa de pedir, alegando que ele não havia problema em relação ao inadimplemento, mas o aluguel era comercial e se tornou um aluguel não comercial. A família dele começou a morar lá, ou por outra, ele promoveu alterações no imóvel que eu não havia autorizado, ou enfim, ele descumpriu algum outro dever previsto no contrato que ele não deveria ter descumprido. Isso, na minha opinião, poderia ser objeto de um novo processo. Aqui eu faço uma ressalva, na minha tese, lege ferenda, ou seja, distante daquilo que o Código previu, eu entendo que essa é uma solução ruim. E a minha tendência era defender, em nome da economia processual e também da segurança jurídica, que ficassem cobertas todas as questões, todas as causas de pedir. Mas me parece que não foi esse o rumo que o Código adotou. Tanto é assim que aquela lei do CAD, aquela lei, eu não me lembro o número da lei de cor, mas aquela lei de atos de concentração do CAD, ela previa, era o único dispositivo brasileiro que previa, a lei que dispõe sobre demandas e atos de concentração do CAD, para questionar atos de concentração do CAD. Essa lei, ela previa que todas as causas de pedir tinham que ser alegadas, pois o Código, nas disposições finais, revoga expressamente esse dispositivo, né, como que a sinalizar uma concepção restrita no que diz respeito a esse alcance da causa de pedir, vamos dizer assim, uma questão restrita no que diz respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada. Mas eu sou contra, mas eu não encontro elementos no Código que me permitam defender isso. Não? Vai deixar para lá. Então tá. Ok. Não? Doutor Ricardo, ação declaratória autônoma prevalece? Existe ainda? Com a coisa julgada sobre a questão? É um grande privilégio ser arguído também pelo professor desembargador Cleiton Maranhão, um grande amigo, também um grande exemplo para mim na minha trajetória acadêmica, né? Como a maior parte dos meus amigos aqui, também o professor Sérgio, que eu não posso me esquecer, foi ele o culpado para começar a dar aulas. Ele me convidou há mais de 10 anos já para começar a dar aula no ensino superior. Também o professor Daniel Mitidier, com quem eu tenho a honra de trabalhar, e vários outros amigos aqui. Mas, professor Cleiton, eu entendo que não existe interesse processual para deflagração de ação declaratória incidental para que fique coberta a questão. E aqui eu sigo uma linha diametralmente oposta àquela que tem sido apresentada pelo professor Antônio do Passo Cabral. Agora, nada obsta que em uma ação declaratória autônoma, questões prejudiciais ou questões decididas que sejam anteriores a essa resolução do mérito no âmbito de uma ação declaratória sejam também cobertas pelo limite objetivo. Eu não faço uma restrição no que diz respeito ao pedido de tutela jurisdicional. Na minha opinião, seja uma demanda declaratória, uma demanda condenatória, constitutiva, mandamental, executiva, isso não teria relevância para fim de atingimento de questão prejudicial no âmbito atingimento de questão prejudicial pela coisa julgada, no âmbito daquela ação. Agora, entendo realmente que não seria possível conceber interesse processual para a propositura de uma ação declaratória incidental quando o Código é bastante expresso, assinalando que a questão prejudicial é coberta pela coisa julgada, ainda que cumpridos os requisitos elencados em lei. Então, entenderia assim, a ação declaratória incidental, para mim, não há mais interesse processual. E mais ainda, é questionado até que ponto
haveria interesse processual em reconvenção em algumas situações. Por quê? Por que eu digo isso? Eu entendo também que exceções substanciais, ou seja, alegações de mérito da defesa, também integram o objeto processual, também dizem respeito ao mérito. Logo, quando o juiz se pronuncia sobre elas, o juiz também decide com coisa julgada. Por exemplo, se eu tenho contra o meu vizinho uma demanda proposta, o velho exemplo de inadimplemento contratual, eu cobro dele 100 mil, ele diz em defesa que o contrato é nulo, e o juiz rejeita essa defesa, eu tenho para mim que também, como essa exceção substancial, ou seja, como essa defesa de mérito, ela integra o objeto litigioso do processo, tanto que compõe o mérito, o afastamento dessa nulidade alegada pelo meu vizinho faz com que essa questão transite em julgado. Então ele não teria nem interesse, na minha opinião, em reconvir para postular a declaração de nulidade. Basta que ele alegue isso em matéria de defesa. Então, quer dizer, ao tratar dos limites objetivos da coisa julgada, o Código acaba trazendo um redimensionamento de questões que eram tradicionalmente definidas por nós, que diz respeito à reconvenção e à ação declaratória incidental, né? A resposta do réu. A resposta do réu em contestação passa a ser muito mais valiosa, porque as questões de mérito que ele lança são cobertas pela coisa julgada, desde que o juiz seja competente e que elas tenham sido decididas. Uma pretensão numa matéria que seja comum a mais de uma pessoa, mas nem todas estejam participando do processo. Tipo prescrição. Vamos imaginar que o réu, que uma obrigação onde haja, não vou dizer talvez solidariedade, vamos ampliar aí, onde haja pluralidade de pessoas interessadas no polo passivo, mas só alguns são demandados porque esse consórcio é facultativo. Aí esse réu demandado alega a prescrição e o juiz rejeita e julga improcedente o pedido do autor, antecipadamente, julgando antecipadamente é livre. Será que conta a prescrição? Improcedente no mérito, pedido indenizatório e rejeita a prescrição. Essa questão é um outro ponto fascinante sobre coisa julgada no novo Código e assim, interessantíssimo para nós, porque ela diz respeito, ela tangencia a questão do limite subjetivo da coisa julgada. Veja, um dos principais pontos em que se assenta o processo civil é que a coisa julgada só existe entre as partes. O novo Código, porém, enfatiza, ele traz isso com bastante clareza, que a coisa julgada não poderá prejudicar terceiros. Ora, se ela não pode prejudicar, numa interpretação ao contrário senso, é perfeitamente possível sustentar que ela pode beneficiar terceiros. Logo, dentro do exemplo que o professor Clayton traz, eu poderia sustentar com bastante tranquilidade que, à medida que os outros réus foram beneficiados pelo reconhecimento da prescrição, haverá sim extensão de coisa julgada. O mesmo não ocorreria caso essa alegação de prescrição fosse rejeitada. Por quê? Porque aí teria se eu considerasse, se a demanda é proposta pelo professor Cleiton contra mim, contra a professora Rogério, e ela não participa do processo, eu alego prescrição, ela não poderia ser prejudicada por isso, pelo afastamento da minha alegação de prescrição, mas ela poderia ser beneficiada. Então, eu entendo que há um requisito, há necessidade, se for para prejudicar, é necessário que todos participem da relação. Se isso for um litisconsórcio necessário, a questão está resolvida, porque todos estarão lá. Se isso for um litisconsórcio unitário, porém facultativo, ou seja, o resultado tem que ser igual para todos os litisconsórcios, mas não existe necessariedade, eu entendo que aqueles que não alegaram a questão, os réus que não alegaram a questão que foi rejeitada, esses réus não são atingidos pela coisa julgada, não poderiam ser atingidos porque eles não participaram. Agora, se eu alego a prescrição numa matéria que diz respeito também ao interesse da Rogéria, e essa prescrição é acolhida, como isso a beneficia, eu entendo que faz coisa julgada assim. Aliás, eu tenho uma leitura a respeito de limites subjetivos da coisa julgada bastante ampla, entendendo que tudo aquilo que foi decidido, que beneficia terceiros, deveria também atingir a esfera jurídica deles. Isso é altamente controverso, me parece que não tem sido a posição majoritária, mas é absolutamente defensável à luz do Código. Ele alterou, afinal de contas, ele redimensionou limite objetivo e subjetivo. Essa é uma das questões mais interessantes que pode haver. Então agora eu vou dar a palavra ao Jordão para apresentar também o seu projeto. Vamos lá, boa
tarde a todos, meu nome é Jordão Violim, eu sou doutorando também na Federal do Paraná. Eu peço desculpas antecipadamente pela indelicadeza de tomar o lugar da Thaís aqui na mesa, mas é que eu tenho compromisso às 7 da noite e tenho que estar na graduação, tá? Então vamos lá, muito rapidamente eu apresento o meu projeto para vocês. O meu tema de pesquisa são decisões estruturais, tá? Basicamente, em que consistem decisões estruturais? São decisões cuja execução, cuja implementação exige protração no tempo, exige uma dilatação no tempo. Por quê? Basicamente, o que o juiz faz não é resolver um conflito pontual, mas determinar a reforma de uma instituição de grande porte, de modo que o conflito em si, a causa do conflito, seja extirpada. Tá? Para dar um exemplo com o qual provavelmente todos vocês já se depararam, o caso paradigmático sobre uma decisão estrutural é o caso Brown vs. Board of Education nos Estados Unidos, em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da doutrina do iguais, porém separados, quer dizer, brancos e negros são iguais, mas cada um na sua. Então tem escola de branco, escola de negro, ônibus de branco, ônibus de negro. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dessa doutrina, mas não parou por aí, porque afinal de contas, simplesmente declarar a inconstitucionalidade de um sistema de segregação racial não elimina as causas da segregação racial, não elimina as causas do racismo, né? E o meu projeto de pesquisa, a minha pesquisa em si, que se inicia agora, não está tão adiantado quanto o do Ricardo. O Ricardo apresenta em 30 dias, né? Eu apresento em 3 anos, então há uma diferença aí de maturidade nas pesquisas. Então, basicamente, a função de uma decisão estrutural é rever as causas do conflito, e isso exige repensar não só a fase de execução, a fase de implementação da medida, mas, na minha opinião, a própria estrutura do processo, que é todo construído sobre o conceito de lide, e lide é um conceito clássico processual pensado para demanda individual, para briga de vizinhos, para briga de marido e mulher, né? Essa estrutura de processo, na minha opinião, não acomoda um processo estrutural, não acomoda uma decisão estrutural, porque a decisão estrutural tem a potencialidade de atingir terceiros e tem a potencialidade de resolver questões que não se amoldam àquela estrutura fechada de pedido. Tá? Eu sei que apresentei muito rápido e muito superficialmente, mas a ideia é essa, até para não tomar muito tempo e a gente partir mais para as perguntas. O senhor Marco vai querer fazer uma pergunta. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas, que é a primeira oportunidade que eu tenho de falar nesse evento maravilhoso, cumprimentando toda a organização por ele. E eu ia fazer a pergunta com o Ricardo, mas depois te passo por e-mail, pode ser? Ok. Então vou lá direto para o Jordão, que a gente tem mantido um diálogo, né, desde a tua dissertação de mestrado e minha tese de doutorado. Eu recentemente fiz um artigo dizendo que decisão estruturante seria um dos termos incorretos, porque ela não estrutura nada. O que estruturaria seriam as técnicas posteriores à decisão. Então gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso para iniciar o debate. Tá, vamos lá. Há uma digamos, uma dubiedade terminológica aqui. Há quem chama de decisão estrutural, quem chama de decisão estruturante, medida estruturante, né, que é como está chamado no teu livro. O termo nos Estados Unidos, o termo em inglês que se utiliza são structural injunctions, né, injunções estruturais. Eu sinceramente não sei se chamar de injunção estrutural seria uma má tradução, ou se chamar de medida estruturante estaria mais adequado, porque afinal de contas o que se busca é reforma de uma instituição de grande porte, mas de fato a decisão em si não estrutura e não reestrutura nada. São as medidas posteriores que vão provocar essa reforma, que vão provocar essa reformulação. Basicamente, o que se faz em sede de implementação, em sede de execução, é trabalhar com método de tentativa e erro. Por quê? O que eu vou buscar é, em primeiro lugar, eliminar as causas daquela... Vou ficar na segregação racial só para não ter que trabalhar vários exemplos, né, e gastar o tempo que já é curto trabalhando outros casos. Enfim, se eu quero eliminar as causas da segregação racial, eu tenho que trabalhar com um método de tentativa e erro. Porque, eventualmente, a medida que eu adoto num primeiro momento pode não surtir o efeito desejado. Ao contrário, ela pode surtir um efeito imprevisto, ela pode surtir um efeito contrário.
E aí eu devo dar um passo atrás e buscar uma outra medida. Só para dar um exemplo polêmico para vocês, tá? Mas não vou entrar no debate, até porque não tem nada a ver com o tema que a gente está pesquisando. Se você pensa, por exemplo, que o presidente da República está sendo processado por crime de responsabilidade, a Constituição prevê duas consequências jurídicas: perda de cargo e inabilitação por 8 anos. Vem o Congresso Nacional e aplica só a pena de perda do cargo. Vamos supor, isso é uma hipótese, porque eu não quero entrar em discussão política, pelo amor de Deus. Vamos supor que o Congresso Nacional pense: puxa, para acalmar os ânimos, vamos deixar de aplicar a pena de inabilitação. A ideia é, damos continuidade ao processo, mas não aplicamos a pena na sua integralidade. Se a intenção é acalmar os ânimos, isso pode ter efeito contrário. Porque aí, quem é a favor do impeachment do presidente da República vai dizer: poxa, isso é absurdo, rasgaram a Constituição, porque a Constituição diz que tem que ser aplicadas as duas penas. Quem é contra o impeachment vai dizer: pô, mas é um absurdo, quer dizer que ela é culpada, mas é inocente, porque não foi inabilitada. Quer dizer, tem aí a prova da inocência do presidente da República. Enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eventualmente, a decisão que eu tomo num caso concreto, ela vai ter um efeito imprevisto, e eu tenho que dar um passo atrás e buscar uma nova medida. Isso exige que se repense, inclusive, o conceito, não o conceito, mas a aplicação da coisa julgada para as decisões estruturantes. Porque, afinal de contas, se eu vou trabalhar com método de tentativa e erro, a primeira decisão não pode ter o seu comando, a sua medida, tornada imutável, sob pena de eu cristalizar uma medida que não se demonstrou adequada. Eu tenho que ter alguma liberdade, alguma flexibilidade, maleabilidade para voltar atrás, reconhecer que a primeira medida não surtiu efeito e buscar uma segunda técnica para implementar aquela decisão. Obrigado. Jordão, eu também fiz um artigo esses dias sobre o tema, dizendo, bom, quando eu defendi a tese, né, a entrada das medidas foram pelo artigo 10 da Lei 9882/99, KDPF. Agora eu fiz recentemente um artigo dizendo que a entrada delas pelo processo civil seria pelo artigo 139, inciso 4. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Eu não entendi a pergunta, desculpa, Marco. A entrada das medidas estruturantes. Não, é um problema de burrice. O ingresso das medidas estruturantes no Brasil hoje para o CPC estariam lá no artigo 139, inciso 4. Vamos discutir sobre isso. Agora entendi. Eu não tinha entendido a relação com a Lei 9882 da DPF. Quando eu defendi a tese, só tinha ingresso por lá. Entendi. Agora, no CPC pelo artigo 4. Agora entendi a pergunta. Concordo plenamente contigo. 139, inciso 4, diz o seguinte: o juiz, para implementação da sua decisão, pode adotar qualquer técnica adequada, efetiva, etc. Concordo plenamente com a tese que você defende. Por quê? Se o juiz ganha essa flexibilidade, se ele ganha essa maleabilidade, isso significa que a adaptação da decisão deve ser pensada em cada caso concreto. Então, o nosso magistrado, na minha opinião, nos últimos anos, está excessivamente vinculado à ideia de fixação de multa coercitiva, né? Você pede qualquer... E, aliás, não é o magistrado, é o advogado também, porque não adianta falar mal do magistrado se a gente não sabe pedir, né? Se eu ajuizo uma ação e digo: juiz, manda o réu fazer alguma coisa sob pena de multa. Obviamente, a primeira coisa que o juiz vai fazer é mandar o réu fazer alguma coisa sob pena de multa. Aí não adianta eu reclamar e dizer que o juiz está viciado em fixar multa também. Mas, enfim... nos últimos anos a gente tem utilizado demais a técnica de multa coercitiva e tem parado de pensar a respeito de outras medidas, outras técnicas que podem ser buscadas no caso concreto. Por exemplo, determinar a implementação de uma determinada política pública, determinar a revisão de determinados planos, determinar a abstenção de de praticar um certo ato, né? Mesmo partir para medidas de subrogação, porque não necessariamente eu preciso trabalhar só com técnicas de indução, né? E quem dá, o fundamento que dá ao juiz essa liberdade, essa maleabilidade, é de fato o 139, inciso 4, que é um dos artigos que tem sido intensamente também debatidos no novo Código, né? Semana passada a gente estava discutindo um artigo do Lênin Streck que se discutia a liberdade do juiz, se discutia a amplitude que o juiz
têm para adotar essas medidas, né? E o grande risco e o grande medo que decorre desse 139, inciso 4 é a possibilidade de arbítrio, né? Agora, evidentemente, quando o 139, inciso 4, atribui poderes para o juiz adotar a decisão mais adequada para o caso concreto, é a decisão pautada no ordenamento jurídico, né? Então o juiz não vai dizer, faça tal coisa, sob pena de eu botar você na guilhotina, arrancar teu pescoço fora. Não é essa a ideia, obviamente. O juiz está limitado pelo ordenamento jurídico como um todo. Se isso vai implicar um comando sob pena de proibição de contratar com o poder público, sob pena de você não poder, sei lá, eu caçar tua licença de motorista ou qualquer coisa do gênero, isso vai depender sempre do caso concreto. Então tá bom, muito obrigado. Passo então agora a palavra à doutora Rogéria Adorno. Meu objeto de pesquisa tem duas preocupações: a questão da segurança jurídica, que é algo tão importante hoje no sistema de precedentes, isonomia, previsibilidade, quanto também a questão da efetividade dos direitos. Então, o que eu me dispus a pesquisar é a questão da tutela da evidência, mais especificamente o inciso 2º do artigo 311, porque, de acordo com esse inciso 2º, é possível a concessão da tutela de evidência, só lembrando, tutela de evidência é aquela possibilidade de antecipação de tutela quando não houver urgência, quando não houver perigo in mora. Então, mesmo sem perigo, já se antecipa, já se satisfaz o direito material. O inciso 2º permite essa possibilidade de tutela da evidência quando houver tese com base em súmula vinculante ou julgamentos repetitivos. A questão que eu coloco para a pesquisa é por que o legislador restringiu a hipótese da tutela de evidência apenas a essas situações de julgamentos repetitivos e súmulas vinculantes, quando na verdade nós sentimos já que o Código criou um microsistema de precedentes e em vários outros dispositivos o Código é muito mais amplo do que ao tratar da tutela da evidência. Dou um exemplo, a questão da improcedência liminar. O 332, por exemplo, que é algo então muito mais grave do que a concessão da tutela de evidência, porque ele permite que o juiz desde logo julgue improcedente, então, a demanda, permite que o juiz assim o faça com base em súmula de tribunal, súmula, portanto, sem o aspecto, naquilo que nós conhecemos diante do Código, súmula vinculante decorrente do Supremo Tribunal Federal. Então, o 332 é muito mais amplo e permite, com base em simples súmula, seja possível a improcedência liminar. Por que, então, o legislador não assim o fez em relação à tutela da evidência? Estou bem no início da minha pesquisa também, como disse, eu já tenho 3 anos pela frente para estudar toda essa questão de tutela de evidência, tem aí toda uma questão de contraditório também bem importante a ser analisada, principalmente no que diz respeito a liminar em tutela de evidência, que nós temos autorização sem dúvida do sistema para a concessão de liminar quando há urgência, mas o 311 permite a liminar mesmo sem urgência. Esse é um detalhe interessante do novo Código, a ser inclusive estudado e pesquisado. Mas voltando, é muito incoerente o fato de se permitir em vários dispositivos uma amplitude maior no que diz respeito a precedentes e na tutela de evidência haver essa restrição. Depois que eu apresentei, inclusive, o meu projeto de pesquisa, houve aquele encontro de formação de magistrados e já há agora um enunciado da INFAM, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, entendendo que o 311, inciso 2º, deve ser interpretado de uma forma mais ampliativa, abrangendo também as súmulas de tribunais. Então, essa é a pesquisa que eu me disponho a fazer nessa linha de ampliar a tutela da evidência. Sempre lembrando, conforme as lições do professor Luiz Guilherme Magnoni, que tutela da evidência aqui é algo importante para uma distribuição mais justa do ônus do tempo no processo. O professor Magnoni costuma, inclusive, fazer uma comparação em relação à distribuição do ônus da prova e a distribuição também do ônus do tempo, por exemplo, para se obter uma prova. Então, se nós estamos pensando em uma distribuição mais justa do ônus do tempo no processo, por que não ampliar a tutela da evidência para além daquelas hipóteses estritas previstas no inciso 2º? Me parece que aqui o legislador disse menos do que gostaria de dizer. Ele
não houve uma intenção realmente de restringir e cabe, então, à doutrina e à jurisprudência ampliar essas hipóteses do artigo 311 do Supremo. Obrigado. Alguma? Então, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Minhas saudações, porque amanhã faço minha homenagem ao professor Alcides, mas agradeço ao meu querido amigo Sérgio pelo convite. Eu tinha conversado com a Rogéria sobre esse tema também, é um tema super interessante, acho que casa bem duas coisas importantes que o Código, de certo modo, reflete. A primeira, concernente ao precedente, e a segunda, a tutela da evidência. E aqui vem justamente o problema da pesquisa, Rogério, que me parece que é o grande problema. Rigorosamente, o Código de Processo Civil não sabe o que é precedente. Não tem nada, nós não temos subsídios, né? Existe uma confusão entre decisão e precedente, em inúmeras passagens, claríssima, e, portanto, entre dispositivo e precedente. Nós não temos a compreensão, ou pelo menos temos de maneira diminuída, do papel do Supremo e do STJ, e naturalmente do TST, quando atua na jurisdição trabalhista, como corte de interpretação e precedentes, cujo dia a dia é trabalhar com precedentes. De modo que não é só quando o 311 não fala em súmulas, mas quando ele também se omite, quanto às próprias hipóteses que o 927 também se omite. De modo que é sobre esse pontinho específico que eu gostaria de ouvir. Duas coisinhas. Primeiro, porque propriamente súmula não é precedente. Existe o problema de saber se existe a congruência com a súmula, porque súmula é metalinguagem. E, em segundo lugar, saber se precedentes não arrolados, por assim dizer, pelo legislador 927 poderiam também se prestar à tutela da evidência. Entendo que sim, professor Fernando Tidiano. Aliás, agradeço muito a oportunidade da sua pergunta, porque ela me permite esclarecer melhor a minha ideia de pesquisa. Quando eu menciono a questão de não restrição do 311.2 e falo da questão de súmula em geral, sem ser súmula vinculante, o faço porque esse foi o sistema adotado pelo Código, mas sem dúvida concordo totalmente com o senhor no sentido de ser absurda essa ideia de um sistema de precedentes baseado em súmula. A súmula não foi feita para isso. Precedente, inclusive, é algo que o Código jamais deveria ter adotado no sistema de precedentes a ideia de súmulas, como fez no 927. Então, eu entendo que nessa ideia de ampliação da tutela da evidência, a gente deve ampliar não só para abranger também a súmula, porque assim o faz já o Código em outros dispositivos, mas para entender a ideia do precedente. Havendo precedente, independente de ser simulado ou não, e precedente aqui comum do seu entendimento, o entendimento do professor Luiz Guilherme Magnoni, do professor Sérgio Agnati, no sentido da decisão de cortes superiores, essa é uma preocupação também que eu acho que a gente deve ter. Acho que nesses casos de decisões de cortes superiores que constituam precedentes, simulados ou não, deveria haver a possibilidade da concessão da tutela da evidência. Como eu não conheço o projeto da Rogéria, eu vou fazer uma pergunta, porque esses dias eu tive a possibilidade de palestrar sobre tutela de evidência, e eu fiz uma provocação durante o evento que todos mundo ficou sem resposta. De repente tu tenhas, ou pelo menos ensina na pesquisa, né? Se eu poderia alargar o âmbito da tutela de evidências por negócio processual. Não sei se vai trabalhar isso na tese ou não. Eu tive até uma provocação do IBDT, que agora tem um grupo de mulheres processualistas, e a professora Paula Sarna Braga, inclusive, pediu que escrevesse, eu estou fazendo uma coletânea sobre negócios processuais, ela pediu que eu escrevesse um artigo sobre isso, professor, de forma que eu vou pesquisar para poder escrever o artigo. Mas essa questão de negócios processuais é bastante polêmica. Entendo que sim, entendo que seria possível, já que as partes entenderem ser possível dispor nesse sentido. Mas confesso ao senhor que isso ainda é objeto da minha pesquisa. É só para provocar um pouquinho, né? Mas é bem, o artigo 311 tem uma cláusula claríssima, se lida apropriadamente, de que é possível distribuir de forma apropriada o ônus do tempo do processo quando há defesa inconsistente. O que eu posso ampliar
essa hipótese de cabimento por acordo processual, que não cai no julgamento imediato. Professor Mitidiero, essa questão da defesa inconsistente, entendo que não tem caráter cognitivo aí, na tutela da evidência, né? E aí a questão, eu acho que da ampliação, que o professor Marco Félix Jobim fala, na questão do negócio processual, seria especificamente se no caso de já existir um precedente ou tese jurídica fixada. Não, mas aí eu insisto. Na verdade, os 4 incisos, ou 5 incisos, não me lembro, 311, 4, todos eles podem ser reconduzidos à ideia de defesa inconsistente. Por que eu permito que o precedente autorize o tutela da evidência? Bom, porque provavelmente a defesa será inconsistente, acaso exista de fato a analogia à subsunção. Porque o senhor pensa na defesa inconsistente que já o é, nos termos do inciso primeiro, ou na defesa que possivelmente será inconsistente, provavelmente será, porque vamos imaginar que não houve ainda contestação, mas que já tem uma tese jurídica pacificada. Agora, haveria talvez a possibilidade das partes estabelecerem um negócio processual no seguinte sentido, de que caso exista tese jurídica, será passível a posição do tutela da evidência. É verdade que isso seria algo que já é previsto na lei, mas seria uma maneira de facilitar ainda mais a concessão de uma tutela antecipada nesse caso. Porque eu acho que isso é quase uma religião. De uma certa forma, a pergunta do Sr. Daniel era a mesma, minha, de uma certa forma. Já que o parágrafo único, né, do 311, doutora Rogério, ele fala aqui, né, que só cabe eliminar os incisos 2 e 3. Mas me parece que a hipótese, digamos, ideal, aqui, mais próxima daquilo que pode entender que está evidência, inciso 4, né? Que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Mas aqui não dá a entender que também deveria ser eliminado, né? Porque tem que ouvir, se o réu não tem uma defesa, se a defesa do réu não é seriamente contestável, porque o direito é evidente, eu daria aqui um exemplo, que do meu dia a dia lá no tribunal. Vaga em creche para criança. Que defesa vai ter o município? Que contestação vai ter o município? Vai dizer que não ofertou a vaga para a creche, negou a vaga à creche. É um direito evidente. Então, não precisa esperar o município contestar, para eventualmente dizer que não tem orçamento, para daí definir a matrícula. Me parece que é um caso em que cabe eliminar, independentemente de, claro que tem isso aí, o currículo ignora, mas nem precisaria. Então, assim, a minha pergunta, doutora Rogério, talvez, claro, não é para o doutor dar uma resposta agora, mas para contribuir na sua pesquisa, porque é algo que eu sinto ali no dia a dia, é justamente isso. Há uma superposição, me parece ou não, entre casos de direitos evidentes que prescindiriam de argumentação sobre o perigo embora, prescindiriam, mas o código diz que não cabe eliminar daí o cidadão tem que buscar uma tutela provisória, urgente e antecipada, então ele poderia também fundamentar na tutela de evidência, independentemente de argumentação na petição, quanto o perigo imóvel, mas daí teríamos que fazer uma interpretação, se nós poderíamos extrair essa tutela de evidência de uma tutela, um poder geral de tutela do juiz, nesse sentido. Professor Cleiton Marinho, agradeço a sua pergunta. Entendo, professor, que quando o código diz que não cabe na hipótese do inciso 4, é porque ele está querendo dizer a leitura literal do inciso 4, que é no sentido de já haver prova que não gera dúvida razoável no juiz. Então, por isso, como terá que ter havido já a contestação nesse caso, é que o juiz entenda que aquela prova produzida pelo réu não gerou nele dúvida razoável. Mas acho muito pertinente a sua colocação no sentido de uma ampliação, uma nova leitura desse artigo 4, de permitir eliminar, mesmo quando se imagina que a contestação venha a gerar uma defesa inconsistente, como diz o professor Daniel Mitidiero, né? Quando já de início faz. Aí, professor, me confesso que gostaria de pesquisar melhor esse assunto, até porque isso é bastante controvertido em relação à questão também do caráter dialógico do código e do contraditório, né? Eu acho que o tema talvez mais delicado em relação à tutela de evidência, a concessão de liminar em tutela de evidência, é a questão do contraditório. Será que eu posso antecipar liminarmente, sem sequer ouvir a parte contrária, e faço uma colocação ao senhor?
Um dia desse eu vi uma palestra do Sr. Cássio, que está Bueno lá em São Paulo, e ele disse o seguinte: bom, mas ele me apresentou prova documental, mas o documento pode ser falso? O réu pode fazer essa alegação da falsidade documental? E aí alguém fez um contraponto, mas quantas vezes vai ser falso o documento, estatisticamente? Então, veja, todas essas questões acho que são bastante delicadas e exigem uma amplitude maior de pesquisa. Agradeço muito a sua colocação. Obrigado, Sr. Rogério. Passa então a palavra à doutora Thaís para a sua posição. Bom, boa noite. Quero agradecer essa oportunidade de mais uma vez discutirmos com os professores os nossos projetos. E nós vamos, brevemente, gostaria de explicar que o meu projeto, estou há 2 anos para terminar, estou exatamente no meio do caminho, versa sobre gestão da prova no processo. A ideia é fazer a tese em 3 partes, uma inicial, trazendo aspectos gerais sobre a prova, uma primeira parte com premissas necessárias, uma segunda parte para discutir a cooperação e a prova nesse ambiente ideológico cooperativo que o novo código pretende exaltar. Mas o meu foco aqui nesse momento é mais a terceira parte, até porque no ano passado, num evento semelhante, já tive a oportunidade de dialogar com o professor sobre essa questão da cooperação. A terceira parte trata especificamente sobre a gestão da prova inserida num contexto de gestão de casos judiciais, tentando trabalhar como é possível otimizar a produção de provas no processo, à luz inclusive de alguns institutos, inclusive do direito norte-americano, como é o caso do Multi-District Litigation, que é um instituto bem bacana, que possibilita a reunião de processos que têm situações fáticas semelhantes e que se exige essa análise dessas questões fáticas por meio de uma prova muitas vezes complexa, mas que será comum em todos esses casos. Há 40 anos isso existe por lá e é possível então se reunir esses processos para a produção conjunta dessa prova, para se realizar essa discussão e, a princípio, depois se devolver esses processos para que os juízes de origem julguem esses casos a partir dessa única prova produzida. Claro que aqui a gente não tem muito tempo para aprofundar isso, mas isso envolve a nomeação de um advogado que vai ser responsável por tudo, envolve uma alteração de competência, que alguns poderiam dizer como violadora do princípio do juízo natural, envolve uma série de aspectos, mas por muitos anos tem sido utilizado em grandes causas, como no problema do bioc, questões de medicamentos, questões de indenizações por atos ilícitos de fabricantes de eletrônicos, enfim, algumas causas muito paradigmáticas em que isso tem sido admitido por lá. Quando nós olhamos para o novo CPC, ele traz ali no artigo 69 a ideia da cooperação nacional, dentre outras coisas, com a possibilidade de prática de atos concertados entre juízos cooperantes, para inclusive a produção de algumas provas. A ideia, e é uma ideia muito inicial ainda, da tese, é tentar trabalhar o Multi-District Litigation inserido nessa ideia de cooperação e de atos concertados, com a possibilidade de se pensar, inclusive a partir de uma pesquisa empírica que eu gostaria muito de conseguir fazer, casos que no direito brasileiro possibilitariam essa reunião para a produção conjunta dessa prova. Olhando então para essa gestão da prova pelo juiz no processo, mas num contexto maior de proporcionalidade processual, eficiência, enfim, questões que possam aí contribuir para essa necessidade de gestão que hoje em dia nós não podemos desconsiderar que existe no nosso judiciário. Muito, muito resumidamente, em razão do tempo, é isso. Muito obrigada. Então, agora chegou a minha vez. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Estou ilustre. Meu nome é Andresa Paz, eu sou professora do curso de mestrado em Direito da Uninter. E estou aqui, inclusive, acompanhando 2 alunos do mestrado que foram bem corajosos, talvez subam aqui a mesa, inclusive, para apresentar ali alguma coisa a respeito do que são os nossos objetos de pesquisa lá no mestrado. Especialmente eu tenho um grupo de pesquisa lá no mestrado que nós trabalhamos, Thaís, aí, por isso que até me propõe a colocar, não vou fazer perguntas, mas apenas algumas observações, mas no meu grupo de pesquisa, um dos principais temas do estudo tem sido justamente a questão da cooperação, da colaboração.
Né? Então, quando você começou a falar, já me veio à cabeça justamente o artigo 69, inciso 2, a questão que trata da cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Me parece que o ponto principal do seu trabalho realmente é esse. Né? Eu acho que o tema é de extrema relevância, o tema da cooperação. Ontem, até, professor Daniel, tive uma reunião com um grupo de pesquisa e debatíamos o tema da cooperação, da colaboração à base de uma obra sua, né? E é um tema, de fato, que traz uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de pensamento, da gestão do processo pelo juiz e pelas partes. Acho que é de extrema relevância. A forma da mudança de pensamento de nós, operadores do direito, na forma de litigar, né, uma litigância cooperativa que vai para além da boa-fé processual, mas que diz respeito a colaborar para a obtenção do resultado satisfatório do processo. Eu acho que, de fato, seu tema realmente é bastante relevante. Enfim, essa é a minha contribuição, apenas para passar andando. Obrigada, professora. Espero mantermos meio diálogo. Professora Baia, bom saber. Fico feliz. Não, mas é que esses dias eu estava conversando com o Guilherme, com o Marinoni, que a gente tem um caso lá. Vou aproveitar que o ministro Kukina vai julgar, né? Tô brincando. É brincadeira, ministro. É brincadeira. Só para não perder a piada. Não, mas veja que interessante. É realmente um caso complicado que eu acho que poderia tanto aliar esse problema de nós conseguirmos aplicar essa diretriz da proporcionalidade, da proporcionalidade no todo, da administração da justiça, no que tange ao campo probatório. Tem uma discussão, e que é uma discussão que o STJ já resolveu, portanto, está resolvido, concernente à competência para julgar determinadas questões envolvendo o seguro do SFH e a intervenção da Caixa Econômica Federal. O Cleiton não está nem gostando do assunto também. Mas veja, mas a questão que existe é uma questão probatória. E é uma questão probatória que envolve uma perícia altamente complexa, que envolve um sem número de agentes, né? E que certamente, se realizada de maneira fragmentada, sequer vai conseguir refletir exatamente o que deve ser refletido. Né? Quer saber se determinadas reservas podem se exaurir ou não com determinadas ações judiciais. Então, o que eu te sugeriria, na verdade, é tentar procurar um laboratório de casos que se prestem a elucidar isso. Mostrar como essa litigância, por assim dizer, né, espalhada, quando reunida, ela vai viabilizar uma prestação jurisdicional que também vai promover a segurança jurídica, né, como a Rogéria falava antes. Porque ao fim e ao cabo é isso, né, é desperdiçar o menos dos recursos humanos possíveis, ter um resultado unitário do ponto de vista probatório, né, porque, é claro, os fatos também dependem de uma outorga de significado, e essa outorga de significado depende da prova. Então, o quanto mais nós conseguirmos reunir informações e ter uma diversidade, me parece significativo. E os casos vão te ajudar a ilustrar isso. Na verdade, não é uma... É só porque, quando eu pensei, a gente estava discutindo esse caso, eu lembrei da tua pesquisa. Obrigada, professor. A ideia é por aí mesmo, até porque eu imagino, não comecei a pesquisa empírica ainda, mas que será possível identificar no Poder Judiciário do Brasil mesmo vários casos que poderiam ter sido solucionados assim e não foram. E nos Estados Unidos já existem vários que resultaram em condenações bilionárias, muitas vezes se estimulou até a composição, porque havendo esse conjunto de pessoas nesse mesmo processo foi incentivado. Então, muito obrigada, excelente dia. Depois eu vou chamar o segundo grupo dos alunos que vão apresentar aqui. Queria chamar então a Viviane, a Carla e o Antônio.
Então eu passo a palavra a Antônio. Antônio. Minha interação se refere em especial ao princípio da colaboração, serei muito breve, espero menos de 5 minutos. O quanto o processo, a lei pode mudar o comportamento das partes? Sabemos que em 2015 houve a lei de mediação, houve a alteração da lei de arbitragem para permitir que a administração pública também se utilize da arbitragem, assim incentivando um comportamento de certa forma mais colaborativo, inclusive em todas as esferas. O novo CPC é um exemplo claro disso no artigo 6º e, em especial, quando trata de uma crítica que alguns faziam, mas ao obrigar a conciliação estamos tirando a ampla defesa, estamos acabando com a cláusula constitucional que diz que nenhum conflito será retirado da apreciação do Poder Judiciário. Mas o CPC diz que não, no artigo 3º, inclusive nos seus parágrafos, repete a Constituição e diz que mesmo o Poder Judiciário podendo resolver, tudo ainda assim é obrigatório, quase obrigatório, que as partes podem dizer que não querem, que haja tentativa de conciliação, inclusive durante todo o processo. O quanto as pessoas podem ser mudadas por isso? A ideia é que a religiosidade já faz parte da nossa cultura. O Japão tem uma cultura muito mais amigável, tem 3 vezes a população do estado de São Paulo, mas São Paulo tem 8 vezes mais advogados do que o Japão. É uma proporção de magnitude 24 vezes maior, ou seja, uma cultura de litigância. O CPC pode mudar isso de que maneira? Restringindo alguns direitos, inclusive, pode ser um viés observado. Por exemplo, ao obrigar a conciliação, houve críticas e ainda há de alguns mais tradicionalistas de que isso fere a amplitude do Poder Judiciário. No artigo 373, que fala da produção probatória, repetiu o Código Processual Civil antigo, mas trouxe também uma possibilidade de que o juiz pode distribuir dinamicamente o ônus da prova de acordo com a aptidão das partes a produzi-la. Entre outras minúcias que podem auxiliar as partes a chegar a um resultado pelo medo. Naquele mesmo artigo 373, num dos parágrafos, diz que as partes podem acordar quem produzirá o quê. Isso para evitar que o juiz, que agora, com o novo CPC, tem esse poder, como já tinha no CDC, de distribuir o ônus às partes, de conduzir o processo a fim de que elas colaborem, ou seja, colaborem ou eu tenho esse poder, ou como em outros dispositivos, colaborem ou, se houver recurso, haverá maior sucumbência, como inclusive foi tratado aqui. Nessa medida, nós temos que os deveres processuais das partes, o artigo 77, via de regra, pela defesa, as partes podem se defender da forma que quiserem, inclusive mentindo, se omitindo, entre outras situações. Mas no artigo 77 estabelece deveres que, de certa forma, mitigam, inclusive, a autoridade contraditória, mas mantém a dialética processual no nível adequado para reduzir a amplitude de litigiosidade. Então, nesse sentido, se realçar que a gente pode não chegar aos níveis de pacificidade do Japão, mas o novo CPC contribui não só no artigo 6º, mas em outros que refletem o princípio da colaboração, ainda que seja colocando diretrizes que direcionem o processo para uma menor litigiosidade e maior índice de cooperação e colaboração prática. Obrigado. Ok? Algumas coisas. Primeiro, vou agradecer, acho que está muito bem, Antônio. Antônio, desculpa. Bom, esse é um tema que eu gosto muito. E, na verdade, eu queria mais era te trazer um exemplo de uma prática inglesa, né? Que foi uma coisa que quase entrou no Código de Processo Civil e que ela, por assim dizer, já inicia assim, aproximando mais as partes. Lá no Código de Processo Civil em inglês existe um instituto chamado do Protocolo Anterior à Ação. O Protocolo Anterior à Ação ele é uma condição, no sentido de que ele é um requisito para que eu possa propor uma ação em juízo.
Por quê? Porque eu notifico a parte contrária de que eu pretendo instaurar um litígio contra ela e ela me contra-notifica, e assim eu já tenho uma aproximação inicial a respeito do que pode ser debatido, né, e de qual é o panorama que vai se encontrar no Poder Judiciário. Inclusive, já preparando os ânimos para uma eventual audiência, que lá também nós temos uma audiência inicial no primeiro circuito, que seria uma audiência destinada a uma conciliação, uma aproximação das partes. Talvez fosse interessante pesquisar esse instituto como um dos meios de tentar aproximar as partes e não só de colocá-las em contato a partir da ideia do juiz. Mas, enfim, eu acho que o caminho é esse mesmo. O contato prévio, não sei como condição, porque no Brasil nós temos limitações constitucionais para isso, mas talvez como uma prática recomendável, né? Como uma cortesia. Muito obrigado. Mais alguém? Deixa eu fazer uma pergunta, Antônio, para você. Você entende que essa colaboração ela pode ser obtida de forma coercitiva? Colaboração, desde que não fira os princípios constitucionais, o CPC pode delimitar, inclusive estabelecendo a conciliação em quase obrigatório, estabelecendo a distribuição de norma natural, ou seja, as partes podem colaborar, podem acordar entre elas quem pode produzir qual prova, ou o juiz fará de acordo com o que notar em cada caso concreto de aptidão para a prova. Então, de forma coercitiva, o juiz não pode por si mesmo obrigar, mas respaldado pela lei, que é respaldada pela Constituição, ele pode estabelecer limites que, de certa forma, são coercitivos, pelo menos, por exemplo, da supremacia recursal. Não recorrem por ter tal disposição legal, mesmo quando a defesa do creditório é muito oneroso. Então, é uma forma de conduzir as partes de uma forma até mais ou menos coercitiva, sob vara, no sentido pastoril, passando as ovelhas por debaixo da vara, conduzidas, de fazer as partes colaborar. Obrigado. Marco. Já que o professor Sérgio fez uma provocação, eu tenho só uma indicação bibliográfica que às vezes se perde, que é um livro chamado Colaboração, um pacto entre nazismo e Hollywood, do Ben Urban, que às vezes é esquecido nesse tema. Então, como o professor Sérgio perguntou, é uma cooperação coercitiva, aí o professor trabalharia um tema sobre cooperação enganosa, alguma coisa, qual é o intuito das partes na cooperação. Acho que esse livro se serviria bastante. Muito obrigado. Mais alguém? Obrigado, Antônio. Passo a dar uma palavra agora para a Viviane, para apresentar a sua opinião. Boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar nessa mesa com os professores brilhantes, por quem eu dou muito respeito e carinho, outros vários que eu também gosto muito. Na verdade, eu sou uma infiltrada, porque eu já concluí o meu mestrado e, gentilmente, a doutora Rogéria me convidou para vir até aqui. Mas mais um motivo para eu estar muito honrada com o convite. O meu tema da dissertação foi sobre o sistema de precedentes brasileiro. Eu defendi, em síntese, que nós já possuíamos um sistema de precedentes brasileiro antes mesmo do novo Código de Processo Civil. Esse código, ele modificou muita coisa, mas ele consolidou muita coisa também. Esse nosso sistema de precedentes, eu parto da premissa de que ele foi instituído pautado no efeito vinculante. Então, a meu ver, precedente e efeito vinculante estão coligados. Na minha dissertação eu fiz uma diferenciação na verdade eu utilizei a classificação do meu orientador, o professor Eduardo Talamini, sobre as diferentes eficácias que o efeito vinculante pode ter e como isso reflete no sistema de precedentes brasileiro. Eu defendi que o nosso sistema de precedentes ele é pautado pelo efeito vinculante, de modo que precedente do Brasil é decisão dotada de efeito vinculante. Logo, se o efeito vinculante possui diferentes gradações,
nós temos precedentes com força em diferentes gradações. Ao lado dos precedentes, também, o nosso sistema, de uma forma diferente dos demais, convive com súmulas e também com jurisprudência. E são três coisas que, a meu ver, não se confundem. Que tem gerado bastante debate, né, com o teor do 927, que mistura súmula e, na minha opinião, precedentes, todos em diferentes gradações e seus incisos. Eu defendo também que esses precedentes, com diferentes gradações de efeito vinculante, podem ser obrigatórios ou persuasivos. E que mesmo os precedentes que não sejam obrigatórios, nem por isso devem deixar de ser observados. Cabe ao juiz ponderar se devem ser aplicados ou não. Basicamente é isso. Obrigado, Zigmund. Vou te fazer uma pergunta, então, que você já imaginava aqui. Se você liga a ideia de precedente, a noção de vinculatividade e os graus de vinculatividade, sabendo que a coisa julgada, o efeito positivo da coisa julgada, o grau máximo de vinculatividade que a gente pode ter, você acha que a gente poderia equiparar, então, a noção de precedente, a ideia de decisão transitada de julgado? Deixa eu complementar, Sérgio, aproveitando, porque isso na minha verdade é um equívoco evidente. A coisa julgada erga omnes, na qual entrou o efeito vinculante no Brasil, inclusive com a reclamação. É exatamente o exemplo que o Sérgio acabou de dar, que segundo a tua avaliação seria precedente. Nunca, professor. Eu defendo na minha dissertação que coisa julgada é efeito vinculante e, inclusive, eficácia e erga omnes são três coisas diferentes que não se confundem. O que seria, então? O efeito vinculante é uma eficácia anexa que incide sobre a decisão, por simplesmente opção legislativa. A coisa julgada é a imutabilidade da decisão que incide sobre a decisão. E a eficácia erga omnes é, então, um modo de incidir da coisa julgada. É a coisa julgada produzindo efeitos não interpartes, mas, enfim, erga omnes. Eu acredito que o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, quando traz efeito vinculante e eficácia erga omnes, apesar de ser mal redigido, eu acredito que ele não confunde as duas coisas. Então eu defendo que elas não se confundem. Nós não podemos confundir coisa julgada com precedente, são coisas totalmente diferentes. Deixa eu aproveitar então o sucesso. Então, uma opção legislativa. Então vejam bem. Para eu defender que o precedente é vinculante por opção legislativa, eu tenho que defender naturalmente que as declarações, que jurisdicionar significa declarar uma norma pré-existente. Essa é a base do raciocínio. Se de algum modo eu chegar à conclusão que os juízes decidem sobre significados normativos e que, portanto, colaboram com o império do direito, então a vinculação não vai ser uma opção do legislador. Vai ser algo natural à vista do direito como uma prática argumentativa. Como é que consegue sair daí? O professor Mitidiero é sempre muito simpático. Professor, eu acredito que a gente tem que abandonar esses conceitos de precedentes partindo de ideias de ordenamentos estrangeiros. Não é o que eu estou dizendo que o senhor está fazendo. Mas eu acredito que existem precedentes e precedente é uma palavra com diferentes significados em todos os ordenamentos. Eu não tenho condições de dizer que eu não conheço todos, mas provavelmente cada um tem suas particularidades. E no Brasil eu acredito que a particularidade é que o precedente vem sendo regulamentado pelo legislador. A regra, eu parto da premissa de que a regra no nosso ordenamento é que as decisões judiciais não possuem efeito vinculante. A exceção é trazida pelo legislador em hipóteses específicas em que ele concede efeito vinculante a determinadas decisões por diversos motivos. Eu concordo que o papel da jurisdição não é mais aquele papel clássico que a gente via. Concordo que cabe ao juiz muito mais do que apenas julgar os casos concretos, mas eu penso que nós não podemos fugir dessa regra que a própria Constituição brasileira, no 102, parágrafo 2º, trouxe. E que o efeito vinculante, por ser conferido a determinadas decisões, não está em todas.
Obrigado. Olha só, eu vou fazer uma pergunta, eu tenho minhas convicções sobre precedentes, eu não vou entrar nelas. Eu vou fazer uma pergunta baseada nas suas respostas. Se cada ordenamento tem as suas convicções, né, o que seria então superação e distinção do 489, inciso 6 do novo Código de Processo Civil? Qual é o sentido deles ali? Não estou dizendo que existe sistema de precedentes no Código, mas então eu queria te ouvir sobre superação e distinção. O que são esses dois momentos? Eu acho que quando da elaboração do Código, utilizou-se muitos estudos que partiam dessas ideias que advém, né, do distinguishing, do overruling, enfim, de ordenamentos do common law. Eu não tenho absolutamente nada contra isso, acho bem interessante, inclusive acho necessário. Acho que distinguir e superar precedentes é imprescindível. Nós precisamos desses mecanismos para não engessar o ordenamento, para não engessar o sistema. É preciso que, posteriormente, se possa se verificar que um precedente não mais se aplica. Eu acho isso necessário. E eu acho que isso consta mesmo nesse inciso que o senhor mencionou. Ali consta que estamos adotando um sistema de precedentes que observa regras exigidas sob pena de nulidade, de superação e de distinção de precedentes. E eu acredito, inclusive, que eu penso que esses requisitos são essenciais, são mecanismos essenciais para podermos operacionalizar o sistema de precedentes. Eu tenho refletido sobre esse assunto, mas ainda não tenho uma posição formada. Mas eu acho, por que o legislador colocou a reclamação ali, depois teve aquela lei do recall, né, que se chama, aí, que alterou o Código de Processo Civil em fevereiro, nem estava em vigor, já foi alterado. Mas ali houve um enfraquecimento no mecanismo da reclamação constitucional. Acho que ali, mas isso não quer dizer que todos os precedentes não são vinculantes, ou melhor, não são obrigatórios. Acho que eu estou refletindo sobre isso. Uma coisa é você poder, desde logo, reclamar porque em primeiro grau ou no tribunal não foi feita uma distinção de casos, ou não foi adequada essa distinção, e portanto foi desaplicada uma regra e até um precedente. E outra coisa é você ter a demora do recurso cabível para poder chegar lá ao STJ ou ao STF para corrigir, digamos assim, essa violação, aplicação do precedente de uma corte diversa, né? Então, o que você pensa disso? Se não tivesse a reclamação, mais cedo ou mais tarde, todos os precedentes do STF e do STJ seriam, se não foram, haveria uma digamos assim, a pretexto de julgar um caso concreto, estaria sendo preservada a unidade do direito pela via do recurso especial ou extraordinário. O que nós temos hoje é a reclamação constitucional, em alguns casos, acelerando, digamos assim, ou pelo menos obtendo, desde logo, um efeito suspensivo, até que o recurso chegue lá. Isso, por vezes, até a própria reclamação pode resolver. Então, pela via da própria reclamação, não são em todos os casos que isso ocorre. Creio que tem essa situação, né? Então, não sei como é que você olha essa duplicidade de mecanismos, via recursal e via reclamação. Todo recurso é cabível. Se a parte não manejar o recurso, uma hora ela vai obter da Corte Suprema para restabelecer a autoridade do precedente. Mas nós temos duas vias, uma mais rápida e outra que poderia me causar um prejuízo, inclusive. Então, eu não sei como é que você olha isso. Bom, eu tratei da reclamação na minha dissertação porque parcela da doutrina acredita que reclamação está limitada à proteção de decisões dotadas de efeito vinculante. Então, eu até abordei a reclamação para explicar que ela é um instrumento importante e que ela é mais um dos instrumentos para assegurar a observância de precedentes. Quando a reclamação foi inserida no nosso ordenamento, nós não tínhamos tão forte essa ideia de precedentes como é hoje, principalmente com a entrada em vigor do novo código. Mas eu penso que
o novo código ele ampliou as hipóteses de cabimento da reclamação, pelo menos ele expressamente as designou, porque elas eram instituídas, em verdade, pelo entendimento dos tribunais. Eu acho que a reclamação, ela, com o novo sistema, ela perde um pouco mesmo essa importância, até porque, num sistema de precedentes sério, você vai levar as questões até as cortes pelo meio recursal, até porque eu acho importante todo esse debate que acontece do primeiro grau até chegar lá, e eu acredito que pular essas etapas é perigoso. E também nós temos no Brasil esse problema estrutural, né, de que nós não temos condições de julgar o número de reclamações que viriam, né. Então, mas eu vejo a reclamação, a maior importância dela no âmbito dos juizados especiais mesmo, porque nós tínhamos um problema com o STJ, porque ele é uma corte de precedentes, ele é responsável por dar a última palavra sobre a interpretação da legislação federal e internacional, e nós não tínhamos como fazer as decisões de juizados especiais chegar no STJ. E isso é um problema, porque vinha ocorrendo um desrespeito constante das decisões. Então, o STJ criou aquela resolução 12 de 2009, que possibilitou, num jeitinho, o cabimento de reclamação para o STJ por inobservância de súmula, inobservância de recurso especial repetitivo. E eu acho que o maior, eu não acho, eu tenho certeza que o maior número de reclamações que tem no STJ é de juizado. Então, na verdade, não é que, desculpe, eu formulei uma frase. Só temos reclamações de juizado. O maior número de reclamações que existe são as do STJ por juizado, por conta do constante desrespeito às decisões. Então, eu acho que a reclamação tem sua importância. É verdade que agora talvez ela perca um pouco, porque eu acho que conforme nós vamos desenvolvendo o nosso sistema de precedentes, ela deve tender a perder a sua importância, porque desde o primeiro grau esses precedentes tendem a ser observados, principalmente com todos esses elementos que nós temos para forçar a observância do precedente, que é o julgamento liminar de improcedência, o julgamento pelo relator, enfim. Né? Obrigada, professor. Será que a parte não pode manejar uma medida cautelar se ela tiver uma situação de urgência, não puder esperar a demora dos recursos? Vamos supor, o juiz em primeiro grau não aplicou uma súmula persuasiva do STJ. E é uma súmula que o STJ mantém depois da vigência do novo código, mantém a aplicação. Aí a parte, por outro lado, por ser persuasiva, a parte teria que estar em grau de apelação, em grau de recurso especial, já publicado o acordo numa apelação, para poder fazer ajuizar a reclamação ao STJ. Mas a parte não pode esperar daqueles casos excepcionais em que a apelação não tem efeito suspensivo. A parte então precisa, desde logo, de uma medida cautelar. Será que ela não poderia excepcionalmente manejar uma medida cautelar na STJ ou no próprio tribunal para obter o efeito suspensivo da decisão? Então, no fundo, eu acho que uma coisa a gente associa muito, eu pelo menos estou associando a fraqueza, não eu preciso corrigir algumas coisas algumas ideias minhas. Eu acho que não estou correto em algumas coisas que eu já andei escrevendo. Mas eu acho que nós devemos, assim, o que você gostaria de ouvir? De um lado é o precedente obrigatório, a unidade do direito, não é? Ou seja, o primeiro grau, o segundo grau, o próprio STJ, o precedente tem também vinculação horizontal, né? Outro dia nós vimos lá o Supremo, uma discussão no Supremo sobre a prisão em segundo grau, a sentença condenatória e a possibilidade e a presunção de inocência, né, e a pendência de um recurso extraordinário. Pode ir preso, não pode ir preso, o réu já condenado em 2 instâncias, mas é a presunção de inocência, como é que fica? Enfim, é uma discussão forte essa. Mas, nesse sentido, então, a rigor, o ministro não, isoladamente não pode ir contra uma decisão do pleno. O ministro
Né? O ministro Supremo, isoladamente, não pode decidir contra uma decisão do pleno. Isso não pode acontecer. Sem entrar no mérito, se foi certa ou não errada a decisão imediatamente anterior ali do pleno, dizendo que poderia recolher-se preso ou réu, ainda não condenado definitivamente. Sem entrar nesse mérito. Então, se tem essa eficácia horizontal das decisões para a própria corte, também ela tem que ser vertical. Então, eu vejo assim, de um lado, a demora para chegar lá no Supremo, no STJ, uma questão flagrantemente contrária à unidade do direito. A gente não quer uma experiência lotérica. De outro lado, então a reclamação tem um cabimento estrito nesse aspecto. Mas isso não quer dizer que o precedente não é obrigatório. Então, não sei se eu não falo aqui uma grande besteira, professor Daniel Mitidiero, mas talvez a gente pudesse fazer uma tratática entre essas questões. Uma coisa é o precedente vinculante. Uma coisa é a vinculatividade, a rapidez em dar efetividade àquela decisão, àquele precedente. Outra coisa é a sua obrigatoriedade, né? Porque na própria história da Common Law não tinha lei nenhuma dizendo que o juiz do caso seguinte tinha que seguir um caso anterior que ele era similar, por uma questão de igualdade dos jurisdicionários. Mas enfim, eu estou aqui já dando uma palestra. Obrigado. Nem é esse meu tema, né, professor? Como nós estamos também vinculados ao tempo, né, e já extrapolamos até demais, então nossa vinculatividade é fraca. Eu vou agradecer muito a Viver e uma palavra acaba da sua apresentação. Boa noite a todos. Eu sou a Carla, aluna do mestrado da Uninter, ainda começando as pesquisas, né, e os trabalhos. Fui desafiada pela professora Andresa a vir falar um pouquinho para vocês sobre um tema polêmico, que é a cooperação no novo CPC. Né? E realmente foi um desafio, porque é um tema que eu não estava estudando e tive pouco tempo para fazer um projeto, a fim de debatermos aqui com os professores. No fim, eu comecei com muitas certezas e estou com mais dúvidas do que certezas, né? Porque quando você fala em cooperação, você fala em diálogo e parece tudo muito bonito na teoria, mas na prática você começa a pensar como que isso vai funcionar. O novo CPC trouxe um modelo mais democrático de processo. Então, na minha concepção, nessa pequena pesquisa que eu fiz, não basta só a letra da lei, agora foi positivada essa questão do princípio da cooperação, mas ele já existia anteriormente. O que nós temos que tratar, então, como um desafio é não só a colaboração no sentido de diálogo, mas o próprio envolvimento dessas partes na composição do litígio, tá? Com um papel ativo dos advogados e dos juízes, né? Então, não ficar num bate-bola, mas é dever do juiz, é dever do magistrado, é dever da parte, ter uma postura de não tão litigiosidade. Porque que as perguntas que eu tenho ainda, né, que estudar muito sobre o tema, o que se deve exigir de cada sujeito processual na busca dessa recuperação? Seria essa cláusula do novo Código de Processo Civil uma cláusula de eficácia imediata ou ela ainda vai necessitar de uma norma para ser concretizada? A cooperação contribuirá mesmo para a resolução melhor do processo? Acredito que sim, mas isso depende mais da gente quebrar uma cultura de litígio que é muito forte ainda. Penso no exemplo do direito de família, né? Normalmente é comum se utilizar o processo de forma mais emocional do que lógica para atingir a outra parte. Então eu coloco esse questionamento que nós temos que quebrar a cultura da litigiosidade para que a cooperação possa realmente ser efetiva e não ser apenas uma letra morta. Então, eu acho que é muito interessante, cara. Vou só fazer duas ponderações também, dado o tempo.
mas também mais para fomentar o nosso diálogo e a pesquisa posterior. Bom, vamos lá. Tem uma questão aberta, e talvez seja a questão mais aberta do tema, diz respeito a se as partes devem colaborar entre si. Essa é a questão. Que o juiz colabora com as partes, quebrando, né, aquela ideia de assimetria, é algo que é assente na doutrina brasileira, mesmo anterior ao Código. Os doutrinadores que tratavam da colaboração, todos eles se inclinaram a ver deveres cooperativos de esclarecimento, diálogo, etc. E já quando olhavam para a colaboração entre as partes, né, houve um racha claríssimo entre essas duas perspectivas. Existem autores que dizem não, o processo, na verdade, ele é pautado por interesses divergentes e por isso as partes não colaboram desde o ponto de vista do processo. E autores que dizem não, as partes podem colaborar, e inclusive dessas linhas mestras da colaboração do processo entre as partes seriam os acordos processuais. E eu queria só te orientar que talvez fazer esse tema específico de pesquisa é interessante. Porque é um bom material de pesquisa, há bastante coisa produzida, dá para problematizar bem a partir da ideia de interesse, que é um dos elementos centrais do processo civil. Hoje nós examinamos o Gustavo Osmo, não deve estar aí, né? Evidentemente está curtindo o merecido título de doutor, orientado pelo querido amigo Sérgio. E lá um dos pontos centrais da pesquisa dele, ecoando inclusive uma das linhas do Sérgio, é que no coração lá do processo está a ideia de interesse. Será que eu posso compatibilizar de algum modo interesses convergentes entre autor e réu? E se eu posso, em que medida? Eu particularmente sou cético. Sou um advogado de litígio e não gosto muito de fazer concessões no processo. Mas eu acho que essa é uma perspectiva que vale a pena ser analisada e vale a pena ver de que modo se pode levar adiante ou não esse projeto. Obrigada. Apenas só para fazer uma observação que eu sempre faço, né? Eu sou da opinião que é possível as partes chegarem a uma cooperação mútua, até porque me parece que ainda que exista um litígio, é interesse das partes chegar ao resultado desse litígio. Eu acho que esse aí é um dos pontos importantes para a gente entender que a colaboração talvez seja não saírem dando as mãos juntos, né? Enfim, mas a compreensão de que o resultado do processo que seja satisfatório para as partes deve ser o objetivo de ambas as partes, né? E de fato, o professor Daniel disse, Carla, por esse recorte, né? Por esse recorte, encontrar dentro do código onde estariam então mecanismos de cooperação, e me parece que essa ideia de interesse e dos negócios processuais seja de fato um recorte importante para fazer para a pesquisa do tema. Tá? E aí, entendendo, né, analisando a questão do interesse, do ponto de interesse, enfim, acho que dá para aprofundar e fazer uma pesquisa bem interessante. Bem, então eu agradeço a todos os pós-graduandos que participaram desse momento. Eu acho que isso é extremamente enriquecedor, justamente porque abre uma oportunidade de diálogo entre o aluno da pós-graduação e os professores que compõem esse congresso. Acho que isso é da essência de qualquer congresso de direito, que a gente possa debater, discutir e se aprofundar em relação aos temas. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a todos que participaram. Depois vou falar então aqui a organização.